Então vamos à leitura desses 3 versículos da palavra de Deus em Gênesis, capítulo 5, versículos 22, 23 e 24, que diz assim: E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Uma mensagem para tocar em seu coração. Deus é amor. Queridos e amados irmãos, aí está a Santíssima Palavra de Deus para a nossa meditação. O tema que eu vou dar para esta mensagem é o seguinte: lições da vida de Enoque. Eu vou repetir: lições da vida de Enoque. Quais são as lições que nós podemos tirar da vida de Enoque? É evidente que nós podemos tirar muitas e muitas lições da vida deste servo de Deus. Mas eu escolhi algumas porque não temos tempo suficiente para falar de todas as lições que nós podemos tirar da vida de Enoque. E até porque, se a gente for falar de todas as lições, vai prolongar muito a mensagem e vai ficar um pouco cansativa. Mas, meus amados irmãos, acredito eu que muitos de vocês conhecem a história de Enoque, apesar de que nós temos aqui poucos registros na Bíblia que falam sobre a vida de Enoque. Pouquíssimos versículos. Mas a vida deste homem de Deus nos traz lições maravilhosas. Enoque, ele é filho de Jared e pai de Matusalém, conforme o texto sagrado nos diz. Pertencente à descendência de Sete, através da qual o conhecimento de Deus foi preservado. Enoque tinha um relacionamento profundo com Deus, pois a expressão andou com Deus é aplicada a ele, Enoque, e foi aplicada também a Noé. Enoque viveu 365 anos antes de ser trasladado corporalmente ao céu. E ele foi trasladado para estar com Deus. Assim como Enoque, o profeta Elias também. Foram os dois, Enoque e Elias, do Antigo Testamento, os dois que foram trasladados e não viu a morte. Meus amados irmãos, naquela época Deus olhava para a face da terra e Deus via naqueles dias na terra homens
mais amigo dos deleites do que amigo de Deus. Mas Deus via em Enoque algo diferente. Enoque amava a Deus. Enoque amava a palavra de Deus. Enoque, a Bíblia Sagrada diz que ele andava com Deus. Ele tinha prazer em andar com Deus. Enoque, ele sabia se relacionar com Deus. Hoje em dia, meus amados irmãos, Deus olha para a face da terra e Deus vê homens mais amigos dos deleites desta vida do que amigo de Deus. Mas Deus, ele vê alguém que, assim como Enoque, ama a sua palavra. Eu acredito que neste momento Deus está olhando, está vendo pessoas que, assim como Enoque, ama a Deus, ama a sua palavra e tem prazer em andar com Deus. Queridos irmãos, enquanto a igreja do Senhor Jesus estiver aqui na terra, ouça bem, enquanto a igreja do Senhor Jesus estiver aqui na terra, encontrará na vida de Enoque uma solene inspiração para viver na presença de Deus, em completo relacionamento com Deus. As lições da vida de Enoque são lições imprescindíveis e devem ser lembradas continuamente por mim e por você, pela igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus, a igreja do arrebatamento. Quando falo em igreja do arrebatamento, eu não estou citando placa denominacional. A igreja do arrebatamento, ela é composta de um povo redimido, de um povo lavado pelo sangue do Cordeiro, de um povo que serve a Deus, de um povo especial, zeloso e de boas obras, de um povo separado do sistema mundanizado, de um povo que pauta a sua vida nos preceitos de Deus. Este povo, independente da sua placa denominacional, este povo chama-se igreja do arrebatamento. E quando nós olhamos para a vida de Enoque, assimilamos as lições imprescindíveis da vida de Enoque e aplicamos em nossa vida cristã, então estamos fortalecendo a igreja de Deus para que ela possa estar esperando, preparada para o grande e supremo dia do arrebatamento. Então, lições da vida de Enoque. A primeira lição que eu tiro da vida de Enoque é a lição. Eu olho para a vida de Enoque, a história de Enoque, aquilo que a Bíblia fala acerca de Enoque. E eu vejo que tinha uma comunhão profunda com Deus. E nós devemos aprender esta lição, a lição da comunhão.
A Bíblia Sagrada está declarando aqui que Enoque, ele andava com Deus, ele estava com Deus. Isto significa dizer que ele tinha comunhão, um relacionamento profundo com Deus. A Bíblia declara que nós fomos criados para manter comunhão com Deus. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9, está escrito: fiel é Deus, pelo qual foste chamado para a comunhão de seu Filho. Nós fomos chamados para a comunhão. Infelizmente, meus irmãos, há muitos crentes que não têm uma comunhão estreita com Deus, um relacionamento adequado com Deus, porque o seu estilo de vida ainda não está adequado com a palavra de Deus, a ponto de você ter uma comunhão estreita com Deus. A Bíblia Sagrada fala em Amós, capítulo 3, versículo 3. Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Quando a palavra de Deus fala que Enoque andou com Deus, está mostrando a comunhão que ele tinha com Deus. Se ele andava com Deus, é porque ele estava de acordo com Deus e Deus estava de acordo com ele. Porque é o que diz a palavra em Amós, capítulo 3, versículo 3, eu repito: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Quando o crente não tem comunhão com Deus, não tem afinidade, comunhão estreita com Deus, significa dizer que ele não está de acordo com Deus e Deus não está de acordo com ele. Ele não está de acordo com Deus porque não concorda de pautar a sua vida nos princípios de Deus. Deus não pode estar de acordo com ele porque Deus não compactua com o pecado dele. Então, para termos comunhão estreita com Deus, é preciso que nós estejamos de acordo com Deus e Deus de acordo conosco. A nossa comunhão com Deus, ela deve ser espontânea, verdadeira e permanente. Pois a comunhão que Enoque tinha com Deus era uma comunhão espontânea. Era uma comunhão verdadeira. Era uma comunhão permanente. A Bíblia Sagrada fala em Atos, no capítulo 2, versículo 42, a palavra fala desta comunhão, desse tipo de comunhão. Quando fala sobre a igreja primitiva, a palavra do Senhor fala que os apóstolos trabalhavam, pregavam a palavra, dando sequência no ministério de Jesus, e o povo se convertia, rendia-se aos pés de Jesus e perseveravam. Aí diz o texto, em 42, de 2 de Atos, e perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações e etc.
essa é o tipo da comunhão espontânea, verdadeira e permanente. Então nós fomos chamados para a comunhão com Deus. Comunhão com Deus é a aproximação de Deus, é afinidade com Deus, é amizade com Deus, é sentir a presença de Deus, é ser motivado por esta presença. Tenhamos comunhão estreita com Deus. Segunda lição que a gente pode tirar da vida de Enoque, a lição da fé. A fé de Enoque foi uma fé extraordinária. Meus irmãos, ouça bem, nós precisamos ter fé. Mas como eu preguei aqui um dia desse aí atrás, uma fé que manifesta na terra e alcança o céu. É impossível ao homem manter-se comunhão com Deus se a sua fé não é robusta. Talvez a sua dificuldade em você ter comunhão com Deus está no grau da sua fé. Se a sua fé não for uma fé robusta, então dificilmente você vai ter comunhão com Deus. Olha, a Bíblia Sagrada diz em Tito, capítulo 1, versículo 1, diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Então, baseado nesta palavra, entendemos que é impossível ao homem manter-se em comunhão com Deus se a sua fé não for robusta. É preciso que nós tenhamos uma fé robusta, uma fé ativa. A fé de Enoque alcançou, cultivou e desenvolveu. E está escrita em Hebreus, capítulo 11, versículo 5. Ela se manifestou na terra e alcançou o céu. Na galeria dos heróis da fé está Enoque. Enoque viveu em meio a uma geração totalmente incrédula, sem fé. Mas ele se manteve como um homem de fé, constituindo-se em um exemplo para cada crente da nossa geração. O mundo que nós estamos vivendo hoje, a nossa geração de hoje, não é diferente. É diferente sim, porque a incredulidade ainda é mais relevante do que a incredulidade da geração de Enoque. Se Enoque viveu em meio a uma geração totalmente incrédula, a geração de hoje,
ainda é mais incrédula do que a geração daquela época. Imagina a população daquela época de Enoque com a população de hoje. Mas Enoque manteve-se como homem de Deus, como homem de fé, constituindo-se em um exemplo para cada um de nós nessa nossa geração. Estamos sim vivendo em um mundo conturbado. Cresce a imoralidade, cresce o pecado, cresce a incredulidade. Mas você pode se manter, mesmo no meio dessa geração incrédula, você pode se manter como um homem de Deus de fé, como uma mulher de fé, como uma moça de fé, como um rapaz de fé, sendo exemplo de fé para as gerações futuras. Muitas pessoas, ouça o que eu vou dizer. Talvez você não concorda comigo, é um direito seu. Mas muitas pessoas têm fé de ser curada, mas não têm fé de ser salva. Quantas pessoas que procuram a igreja, procura Deus só na dor, só na hora do problema, só na hora do sofrimento, só na hora da dificuldade, só na hora da adversidade. Passou aquilo, a pessoa não lembra de Deus. E às vezes até recebe dádiva de Deus. Quantas pessoas têm sido curadas por Deus e nem por isso são salvas. Por quê? Porque é um tipo de fé que manifesta na terra e não alcança o céu. É importante lembrar que Deus quer fazer a obra completa na vida do ser humano. Deus quer curar, libertar, mas quer salvar. O objetivo maior da palavra de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo, é a salvação. Você precisa ter uma fé como a fé de Enoque. Você precisa cultivar a sua fé, desenvolver a sua fé, para que ela se manifeste na terra e alcance o céu. Terceira lição da vida de Enoque. O que mais que eu vejo na vida de Enoque que chama a atenção? O seu testemunho exemplar. Dá para repetir? O seu testemunho exemplar. Que lição maravilhosa, hein, ouvinte? Esse homem de Deus, caiu aqui, mas voltou já. Então, ouvinte, olha, teve um probleminha aqui no sinal, mas já voltou. Este homem de Deus, Enoque, ele deixou para a sua posteridade um testemunho de santidade. Por que um testemunho de santidade? Porque ele era um homem separado. Santidade é separação. Ele era um homem separado. Separado do sistema
mundanizado. Então ele deixou para a sua posteridade um testemunho de santidade. Ele deixou um testemunho de integridade pessoal. Tanto é que a palavra está dizendo que Deus para si o tomou. Porque ele era um homem íntegro diante de Deus. Então ele deixou um testemunho de santidade, ele deixou um testemunho de integridade pessoal. E ele deixou um testemunho de vitória. Vitória sobre o quê? Sobre quem? Vitória sobre o pecado. Vitória sobre o mundo daquela época. O sistema mundanizado daquela época. Vitória sobre a morte. Pois ele foi trasladado e teve o privilégio de não ver a morte. Que legado este homem deixou para a sua posteridade? Que testemunho exemplar! Qual é o testemunho que nós vamos deixar para as futuras gerações? Qual será o legado que vamos deixar para as futuras gerações? O que vão dizer de mim as futuras gerações? O que vão dizer de você? Qual é o legado que você vai deixar? Qual é o testemunho que você vai deixar? Quando eu leio sobre João Batista, porque existem vários personagens da Bíblia Sagrada que deixaram testemunhos exemplar, como estamos falando de Enoque, e podemos falar de vários outros homens de Deus, como João Batista. João Batista morreu por quê? Cortaram a cabeça dele por quê? A cabeça dele rolou por quê? Porque ele não abriu mão da sua integridade, da santidade de vida. Não abriu mão do seu comprometimento com a palavra de Deus, não abriu mão da sua responsabilidade como profeta e pregoeiro da justiça. As palavras de João Batista eram como pancadas de marretas e explosões de dinamite. Ele pregava para aquela geração incrédula, perversa, e dizia: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. O machado está posto na raiz da árvore, e toda árvore que não produzir bom fruto é cortada e lançada no fogo. Era uma mensagem não muito agradável, como não foi agradável para Herodes, para Herodias principalmente. E ele chegou para Herodes e pregou contra o pecado de Herodes, e Herodias, companheira de Herodes, então começou a estabelecer um plano
para cortar a cabeça de João Batista. Foi preso. Cortaram a cabeça dele. Calaram aquela voz que clamava no deserto. Calaram aquela voz. Mas o testemunho de João continua falando até hoje. O testemunho de João Batista continua falando até hoje. Qual é o testemunho que vamos deixar para as gerações futuras? Nosso testemunho deve falar mais alto do que nossas palavras. Isso é, nossa postura, nosso comportamento, nossas atitudes, nosso caráter deve falar mais alto do que as nossas palavras. Assim era o testemunho de Enoque. Um testemunho exemplar. Quarta lição que nós podemos tirar da vida de Enoque: a sua profecia. É algo extraordinário a profecia de Enoque. A Bíblia apresenta Enoque como um profeta de Deus. Veja bem, no versículo 14 de Judas, não o Iscariote, há uma profecia, há um relato de uma profecia de Enoque. E deste profetizou também Enoque, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus anjos. Embora tenha vivido em épocas remotas, pois foi o 7º depois de Adão, a profecia de Enoque foi preservada e está relatada no final do Novo Testamento, em Judas, antes de Apocalipse. Embora ainda falassem muitos séculos, veja bem vocês, este homem, só para vocês terem ideia da profecia deste homem, embora ainda faltassem muitos séculos para a primeira vinda de Cristo, Enoque profetizou sobre a segunda vinda de Cristo. Quando nós fomos chamados por Deus, nós fomos chamados para ser uma voz profética nesta geração. Enoque foi uma voz profética naquela geração. Às vezes, passa batido a profecia de Enoque. E às vezes as pessoas não vê Enoque como um profeta de Deus. E ele foi um tremendo profeta de Deus. Faltavam muitos séculos ainda para a primeira vinda de Cristo. E Enoque já profetizava a segunda vinda de Cristo.
que homem. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós devemos constantemente, como servos e servas de Deus, formular o nosso protesto contra o pecado, contra o erro, contra a corrupção da nossa geração. Seja uma voz profética nessa geração. Não abra mão da palavra de Deus. Quinta lição para encerrar: a sua trasladação. Meu Deus do céu. Enoque foi trasladado. Enoque foi trasladado para não ver a morte. Que privilégio. Enoque foi trasladado, isto é, ele foi trasladado antes do dilúvio. Ele foi trasladado no capítulo 5, o dilúvio foi no capítulo 7. Sua trasladação se tornou um símbolo do arrebatamento da igreja. Assim como ele foi trasladado, não viu a morte, a igreja de Cristo Jesus, a igreja atual, será arrebatada. Você faz parte da igreja? Você já faz parte desta igreja do arrebatamento? A vida de Enoque nos deixa preciosas lições. Grande inspiração e extraordinária motivação. Os crentes que estiverem vivos no dia do arrebatamento da igreja, como Enoque, não provarão também a morte. Há muitos irmãos nossos que já estão dormindo em Cristo, que morreram, estão descansando, e na ocasião do arrebatamento da igreja, ressuscitarão para receber o corpo glorioso, para subir juntamente com aqueles que estiverem vivos. Mas muitas pessoas não provarão a morte, aqueles que estiverem vivos no dia do arrebatamento. Já pensou, diácono Denis? Você é novo ainda. Não tanto, né? Mas você pode estar vivo no arrebatamento da igreja. Como eu também. Jesus pode voltar a qualquer momento. E aqueles que estiverem vivos terão o privilégio de não experimentar a morte. Além de não experimentar a morte, também não provarão a grande tribulação. E, aliás, aqueles que ressuscitarem, que dormiram no Senhor, que estão dormindo em Cristo, que ressuscitarem na ocasião do arrebatamento, também não provarão a grande tribulação. Como Enoque, estaremos eternamente com o Senhor. Isto é,
se nós formos fiéis até o fim. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa e a sua família. Levando a palavra para o Brasil.